Olá, bom dia. Bom dia. O governo federal vai proibir a entrada de estrangeiros que venham dos países mais afetados pela pandemia. A medida vale a partir de segunda-feira e atinge os voos vindos da Europa, Austrália, China e outros países asiáticos. A entrada de cargas e de cidadãos brasileiros fica liberada. O governo do Rio de Janeiro decretou medidas rígidas no transporte para tentar isolar a capital. A Secretaria de Saúde de São Paulo vai investigar a demora nas notificações do hospital, onde foram registradas 5 mortes pelo novo coronavírus. No mundo, o número de mortos da pandemia chegou a 10 mil. O governo da Califórnia determinou que os 40 milhões de moradores não saiam mais de casa. A Argentina também adotou isolamento para conter a disseminação da doença. Aqui, o Ministério da Economia anunciou novas medidas para ajudar os trabalhadores mais vulneráveis nesse momento de crise. O Ministério da Saúde deu orientações específicas para estados e cidades onde há transmissão comunitária do vírus. A Anvisa alerta para o perigo da automedicação depois que aumentou a procura por remédios que ainda estão em teste contra o novo coronavírus. E o gesto emocionante dos europeus chegou ao Brasil. Moradores de várias cidades foram às janelas para aplaudir os profissionais de saúde. Uhul! Obrigada! E hoje é sexta-feira, dia 20 de março. Bom Dia Brasil está começando. Subiu para 7 o número de mortos pela Covid-19 no Brasil. E segundo o Ministério da Saúde, o vírus agora já tem transmissão comunitária em 3 estados e em 3 capitais. Essa transmissão sustentada, quando não dá mais para identificar a origem do contágio, já está acontecendo nos estados de São Paulo, Pernambuco e no sul também de Santa Catarina, além das cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, segundo o Ministério. Mas a gente destacou aqui a Bahia porque a Secretaria de Saúde da Bahia confirmou ontem à noite que também há casos de transmissão comunitária no estado. O estado de São Paulo tem 5 mortes confirmadas, uma delas ainda não contabilizada pelo Ministério da Saúde. No estado do Rio são 2 mortes e o número de casos confirmados pelo Ministério da Saúde no país subiu para 621 em 20 estados e no Distrito Federal. Outros 27 casos foram registrados pelas secretarias estaduais, levando o total de pacientes para 648. Ontem, o Ministério da Saúde não atualizou os casos suspeitos, que na véspera estavam já em mais de 11 mil. No Rio de Janeiro, o governador determinou medidas extremas para aumentar o isolamento da cidade e da população e tentar conter a transmissão do coronavírus. Vamos falar com o repórter Edivaldo Dondossola, que tem mais informações. Dondossola, bom dia. Que medidas são essas, hein? Oi, Chico, Ana, bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha, a partir de amanhã, ônibus do transporte público não podem mais entrar ou sair da cidade do Rio. Apenas trens e barcas, mas eles também vão ter restrições. Por exemplo, 8 estações de trem vão ser fechadas a partir de amanhã. Os carros que fazem o transporte de aplicativo também vão ter mudança. Eles só podem circular na cidade de origem, não podem mais passar de uma cidade da outra. Está proibido o transporte de passageiros entre o estado do Rio e estados onde houver circulação do vírus, como São Paulo, ou situação de emergência decretada. O fechamento de aeroportos também está previsto nesse decreto, mas a ANAC afirmou que isso depende do governo federal e não do estado. Bares e restaurantes devem restringir o atendimento a 30% da capacidade. O funcionamento de cinemas, shoppings está proibido. Apenas supermercados, farmácias e serviços de saúde podem funcionar. A SEDAI, que é a companhia de abastecimento aqui do estado do Rio, está autorizada a cobrar as contas de março e abril somente 60 dias depois do vencimento e pode também parcelar a fatura se for o pedido, se for um desejo do cliente. Você vai ver aí também mudanças para os ônibus. Também está valendo uma regra em que o ônibus tem que circular com metade da capacidade, ou seja, ninguém pode viajar em pé para não haver lotação. O prefeito Marcelo Crivella recomendou aos motoristas que se recusem a seguir viagem caso os passageiros não respeitem essa regra. As janelas também têm que ficar abertas. As pessoas não devem ainda frequentar piscinas públicas, lagoas, rios e nem a praia para não haver aglomeração. Agora cedo, o Globocop
filmou policiais alertando pessoas em uma praia aqui na Barra da Tijuca. O estado do Rio de Janeiro já tem 66 casos e 2 mortes confirmadas, uma em Niterói e outra em Miguel Pereira. A cidade de Petrópolis, na região serrana, também está investigando uma morte suspeita. Uma senhora de 83 anos que estava internada no hospital particular com infecção respiratória. Chico, Ana. E enquanto você falava, Edivaldo, passou atrás de você um rapaz com uma prancha caminhando na direção da praia. É sempre bom reforçar que o momento não é esse, né? Não são férias, é quarentena, é para todo mundo ficar em casa. Em São Paulo, todas as 5 mortes foram de pacientes que estavam no mesmo hospital da rede particular. E uma vistoria constatou que há casos de Covid-19 não notificados nessa unidade. Vamos falar sobre isso com o Rodrigo Bocardi, lá em São Paulo. Rodrigo, bom dia. O hospital, inclusive, pode ser punido por isso. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. A Secretaria Municipal da Saúde diz que vai instaurar um processo. O hospital, a empresa que administra o hospital, diz que repassa diariamente as informações para os responsáveis pela área da saúde. Uma equipe da Vigilância Municipal esteve ontem no hospital junto com a Vigilância Estadual de São Paulo. A vistoria da Secretaria de Saúde no Hospital Santa Maggiore, da rede Prevent Senior, constatou a existência de casos do coronavírus que não haviam sido notificados, inclusive entre os pacientes que morreram. As 5 mortes pela Covid-19 em São Paulo são de pacientes internados no hospital. Todos eram idosos. Segundo a Secretaria, essa falta de notificação impede a adoção das medidas necessárias. Por isso, o hospital deve sofrer sanções. A Prevent Senior reafirmou que repassa informações diariamente às autoridades. O estado de São Paulo anunciou novas medidas para enfrentar a pandemia. O governo fechou um acordo para que os supermercados vendam álcool gel a preço de custo. A cobrança de dívidas de empresas e contribuintes e a cobrança de tarifa de água para 500 mil famílias de baixa renda foram suspensas por 90 dias. Igrejas e templos de todas as religiões foram orientados a cancelar as grandes celebrações a partir de segunda-feira. As igrejas podem continuar abertas, os templos também, para a oração dos seus fiéis, dos seus seguidores, porém de forma ordenada, limitada e obedecendo um mínimo de 3 metros de distância entre um e outro. A recomendação de fechar os shoppings também começa a valer na segunda-feira, mas muitos se anteciparam. Não abriram as portas ou restringiram o acesso. A partir desta sexta-feira, fica proibido o atendimento direto ao público no comércio da capital paulista. A medida foi determinada por decreto pela Prefeitura. Para tentar manter algum faturamento, muitas lojas estão buscando maneiras de vender mais pela internet. Dar descontos online é a estratégia nessa loja. A gente baixou o frete para poder ver se incentiva o pessoal a fazer a compra, né? Nessa outra, os 20 funcionários vão entrar em férias coletivas. E aí a gente vai fazer acordo com o patrão, né? Porque todo mundo tem que ceder um pouco, né? Essa advogada da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de São Paulo diz que a orientação neste momento é negociar. Tem que ouvir os empresários e o governo tem que ouvir os trabalhadores e buscar uma solução negociada. Negociada entre os 3 atores, as 3 partes envolvidas, as partes que estão sofrendo com tudo isso. Só estão liberados para funcionar estabelecimentos que oferecem alimentação, como supermercados, feiras livres, restaurantes e padarias, além de postos de combustíveis e farmácias. E clínicas também nesta linha, obviamente. Vamos ver como é que está a cidade nesse primeiro dia de comércio fechado aqui em São Paulo. Sabemos, uma cidade gigantesca, é difícil a gente conseguir monitorar toda a cidade, mas na Lapa, Zona Oeste, por exemplo, Sabina Simonato está lá e conta pra gente. Movimento muito tranquilo, Rodrigo, quase ninguém nas ruas. Bom dia a você, bom dia a todos. Essa é uma região de comércio popular bem importante. Você vê que as lojas estão fechadas. Por quê? Cumprimento desse decreto, né, que proíbe o funcionamento das lojas, abertura aí para o público até o dia 5 de abril. Então a gente já viu funcionário, por exemplo, de loja de calçado chegando aqui, mas não só para receber mercadoria e também cuidar do estoque. O atendimento presencial está proibido. No Brás também a mesma
mesma coisa, nós encontramos inclusive lojas com ruas, aliás, com interdição, ruas bloqueadas. O que está liberado? Comércio como esse que a gente vê aqui. Essa lanchonete que está aberta, mas sem nenhum cliente. O movimento, segundo os funcionários, já caiu 70%. Mas mesmo estabelecimentos que ficam abertos, tem que reforçar a higiene como álcool em gel. Eu estou vendo que tem álcool em gel ali. Olha, atenção você de São Paulo, porque os parques municipais, a partir de amanhã, ficarão fechados. E essas medidas de combate, de contenção ao novo coronavírus se estendem também para o litoral. A partir de hoje, está proibido acessar áreas de qualquer praia da Baixada Santista. Ainda assim, muita gente descumpriu esse decreto nessa sexta-feira. Não se sabe ainda como vai ser a fiscalização. Shoppings e casas noturnas do litoral também terão que fechar as portas. E os hotéis estão proibidos de receber hóspedes. Agora, quem já está hospedado faz o quê? Tem até 72 horas para sair, Rodrigo. Ok, Sabina, obrigado, viu? E complementando, as cidades do litoral paulista não recebem mais ônibus e vans de turismo. A balsa que faz a ligação do continente com Ilhabela não leva mais turistas. E as cidades do litoral norte também estão fechando os hotéis. Chico e Ana. E a gente continua vendo atrás de você a Marginal Pinheiros, com trânsito praticamente, né, quase nenhum. Bem liberado. Numa sexta-feira de manhã, quando Que isso diferença. ferve e fica parado, né, Ana? Olha, o governo do Distrito Federal adotou medidas mais rígidas para evitar a circulação de pessoas nas ruas. Agora, só o comércio de primeira necessidade é que vai abrir. Vamos ter mais informações com a Flávia Alvarenga, ao vivo de Brasília. Bom dia, Flávia. Oi, Chico, bom dia para você, bom dia a todos. A partir de hoje não tem mais comércio de rua aberto. Então, shopping começou ontem, comércio de rua hoje. Só está permitido funcionar o seguinte: farmácia, laboratório, restaurante mais interno para entregar em casa e também, por exemplo, aqueles mercadinhos menores, tipo verdureiro e também uma padaria. As missas e os cultos também estão suspensos. Tudo isso vale até o dia 5 de abril. E está muito claro no decreto do governo do Distrito Federal: manter distância de 2 metros entre as pessoas. Alguns mercados aqui em Brasília fizeram um horário exclusivo para idosos. Mas vamos lembrar que a recomendação do Ministério da Saúde é a seguinte: alguém de casa que não faz parte de grupo de risco vai ao mercado, faz as compras e entrega, por exemplo, para o pai, para a mãe ou para os avós, por exemplo. Mas vai uma pessoa só ao mercado. Quanto menos gente na rua, melhor. As escolas também, que já estavam com as aulas suspensas desde a semana passada, continuam suspensas até o dia 5 de abril. E de quarta para quinta-feira, de acordo com a Secretaria de Saúde daqui do Distrito Federal, o número de pessoas contaminadas com o coronavírus passou de 38 para 84 pessoas. Chico e Ana. A gente sempre fala que é um vírus que se espalha muito rápido, né, Flávia? Obrigada pelas informações. E do ponto de vista sanitário, a suspensão de missas e cultos, né, pode não prejudicar as pessoas, porque elas podem assistir às missas e participar dos cultos, assim como a gente se relaciona hoje com muitos amigos e até parentes, pela televisão. É, verdade. Em Belo Horizonte, bares, restaurantes e outros estabelecimentos como shoppings, que costumam ter aglomeração de pessoas, já não podem funcionar a partir de hoje. Vamos conversar com a Aline Aguiar, então, lá em BH. Aline, bom dia. Lojas de rua por aí também ficam fechadas? Ficam fechadas, Ana. Chico, bom dia para vocês, bom dia a todos. A determinação é do Sindicato dos Jornalistas e a medida vale por pelo menos dos lojistas. Sindicato dos Lojistas. E a medida vale por pelo menos 4 semanas. O Carlos Eduardo Alvim está no centro de BH. Cadu, bom dia para você. Como está o movimento por aí? Oi, Aline, bom dia para você, bom dia para todo mundo. A gente fala ao vivo aqui da Avenida Afonso Pena. Nem parece, mas em dias normais, essa avenida aqui é uma das mais movimentadas da capital mineira. E hoje, olha só como é que tá. Lojas fechadas, a movimentação de pedestres também
é bem baixa, poucos carros nas ruas. Hoje aqui na capital mineira tem menos ônibus circulando também. A redução é de 5% no quadro de veículos. E o governo do estado publicou hoje uma determinação para que o transporte coletivo circule apenas com passageiros sentados. Os ônibus que fazem o transporte intermunicipal devem rodar só com metade da capacidade. O governo também determinou que os comércios, como supermercados e farmácias, estabeleçam horários para o atendimento exclusivo aos idosos, um dos principais grupos de risco. Outras cidades aqui de Minas Gerais também estão decretando o fechamento de bares, restaurantes e casas de show para evitar justamente as aglomerações. Aqui em BH, por causa da proibição de funcionamento desses lugares, a prefeitura já anunciou que vai adiar a cobrança dos impostos. A gente volta com você, Aline. Muito obrigada, Cadu. E o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Minas vai adiar o cancelamento dos títulos eleitorais de quem não fez o recadastramento biométrico. O prazo para regularizar a situação terminaria em maio, mas o eleitor vai poder votar normalmente neste ano e só vai ter o título cancelado depois da eleição, caso não regularize o título. Chico e Ana. Obrigado, Aline. E de Belo Horizonte a gente vai agora para Salvador. A Bahia registrou 3 casos de transmissão comunitária do Covid-19, segundo informa a Secretaria Estadual da Saúde. E, por isso, as medidas de prevenção ficaram mais rigorosas na Bahia. Camila Marinho tem informações para a gente, direto de Salvador. Né, Camila? Bom dia. Muito bom dia, Chico, Ana, a você que está em casa. A partir de hoje está suspenso o transporte intermunicipal em 4 cidades que registraram casos do coronavírus: Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro e Prado. As rodoviárias vão ser fechadas e nenhum ônibus de outras cidades vai poder circular nesses locais. O último ônibus deve chegar aqui à rodoviária da capital baiana daqui a pouquinho por volta das 9 horas. E o transporte municipal aqui da capital também vai ter redução da frota de 30%. Ontem, a Justiça concedeu liminar favorável ao governo do estado, permitindo aí a implantação de barreiras sanitárias nos aeroportos da Bahia. A Anvisa tinha proibido a medição de temperatura de passageiros que desembarcavam aqui, alegando que não havia ordem federal, mas agora isso já pode ser feito. Praias e shoppings estarão interditados a partir de amanhã e a atracação de navios e cruzeiros no Porto de Salvador fica proibida também a partir de amanhã. Chico, Ana. Obrigada, Camila. Vamos agora para o sul do país. Municípios de Santa Catarina estão restringindo o acesso de pessoas que chegam de outras cidades. Só moradores podem entrar. E essa restrição inclui a cidade turística de Balneário Camboriú. A repórter Patrícia Silveira está lá ao vivo e conversa com a gente. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Ana. Olha só, aqui em Balneário Camboriú foram colocadas 17 barreiras como essa daqui. Olha a situação. É para impedir a passagem de carros, motos e ônibus. Isso, é claro, para controlar o acesso de pessoas à cidade. Aqui é um dos destinos preferidos, inclusive dos argentinos aqui no Brasil, né, em Balneário Camboriú. Em outros 9 acessos à cidade estão montadas barreiras sanitárias. Só entram os moradores e pessoas da região. Se forem pessoas vindas de cidades onde já tem transmissão comunitária, a Guarda Municipal não deixa entrar. Ontem, muita gente simplesmente ignorou a recomendação de ficar em casa e foi à praia. A prefeitura precisou isolar a orla. Mais tarde, o governo do estado emitiu um decreto proibindo a circulação de pessoas em lugares públicos, inclusive a praia. Chico e Ana. Obrigado, Patrícia, que falou aí de Camboriú. O Ministério da Saúde anunciou outras medidas para tentar conter a contaminação pelo novo coronavírus naqueles estados onde já não é mais possível saber a origem da infecção. Vamos falar com a Juliana Morrone em Brasília, porque em outra frente o governo vai ajudar quem tiver o salário reduzido. Como é que isso vai funcionar na prática, hein, Juliana? Bom dia. Oi, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Chico, vai funcionar assim. O complemento na renda será para trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos. Se houver redução de salário, vão receber o valor equivalente a 25% do que teriam direito caso fossem demitidos e recebessem seguro-desemprego. E o Ministério da Saúde mudou o protocolo, de onde vai a transmissão comunitária, reforçando aí o isolamento social. Nos estados e regiões em que a transmissão do vírus é comunitária, onde já não dá para identificar como ocorreu a contaminação, o atendimento aos pacientes vai ser diferente.
No posto de saúde, quem tiver sintomas da doença vai receber uma máscara e será levado para um local isolado. Os mais velhos, as grávidas e os que tiverem doenças crônicas terão prioridade. Se a pessoa tiver dificuldade respiratória, será tratada como caso suspeito. E os parentes e acompanhantes dela também vão receber atestado para ficar em casa. Os casos graves serão encaminhados para um hospital. Nos locais onde há transmissão comunitária do vírus, a nova orientação deve aumentar o número de pessoas que terão de ficar em quarentena domiciliar. Quem tem sintomas de gripe deve ficar em casa por 14 dias. E pessoas com mais de 60 anos têm que ser afastadas do trabalho, mesmo sem sintomas. Isso porque os idosos fazem parte do grupo que costuma evoluir para casos graves e, por isso, tem que evitar contato com muitas pessoas. Uma outra medida com o mesmo objetivo quer evitar aglomerações em postos do INSS, que vão funcionar em regime de plantão. Os funcionários que ficarem nas agências vão apenas orientar quem tiver dificuldade para falar na central telefônica 135 ou para usar o aplicativo Meu INSS. Nesse período de coronavírus, a ideia é fazer todos os procedimentos por meio digital. Não haverá perícia. Os segurados poderão anexar cópia de atestado de um médico assistente, que será analisada pelo INSS. Evitando isso, estamos contribuindo para protegê-las, né, do coronavírus. E reforço, isso não vai criar nenhuma dificuldade para a concessão de benefícios. O governo também quer agilizar a análise de pedidos de auxílio-doença e benefício de prestação continuada para pessoas com deficiência e promete adiantar o pagamento de R$ 200 antes de concluir essa análise. A equipe econômica já tinha anunciado que vai permitir a redução da jornada de trabalho e do salário do trabalhador em até 50%, para tentar evitar demissões nos próximos 3 meses. Agora informou que vai complementar a renda de trabalhadores que tiverem essa redução e ganham até 2 salários mínimos. Eles vão receber o valor equivalente a 25% do que teriam direito caso fossem demitidos e recebessem seguro-desemprego. Esse complemento será pago pelo governo federal e vai de R$ 261 a R$ 381. Essas medidas vão precisar do aval do Congresso. E ontem chegou a 18 o número de pessoas com diagnóstico positivo para o coronavírus e que estiveram com o presidente Bolsonaro em viagem aos Estados Unidos. O presidente da Apex, Agência Brasileira de Promoção, Exportações e Investimentos, Sérgio Segovia, também está em quarentena. Teve aí o teste considerado positivo, Ana e Chico. 18 pessoas já, né? Juliana, fica aqui para a gente falar de uma outra história que é a seguinte. O anúncio de que 2 remédios usados no tratamento da malária estão tendo bons resultados em pacientes com a Covid-19 provocou uma corrida às farmácias. Mas a Anvisa faz um alerta importante porque esses medicamentos ainda estão sendo testados. São estudos promissores, né, Juliana? Mas os testes ainda estão muito no início e automedicação é sempre um perigo. E os médicos, Ana, estão alertando para nem pensar em comprar esses medicamentos, muito menos usá-los sem receita médica, sem orientação. A hidroxicloroquina e da cloroquina são substâncias usadas para tratamento de outras doenças. Essa corrida é desnecessária às farmácias e prejudica pacientes que realmente precisam desses medicamentos. O presidente dos Estados Unidos chegou a anunciar que o país está dando passos promissores na combinação da hidroxicloroquina e da cloroquina no combate ao novo coronavírus. Mas os pesquisadores alertam que os trabalhos foram feitos com poucas pessoas e precisam de mais testes. Aqui no Brasil, a Anvisa esclarece que os remédios são usados para o tratamento de doenças como artrite e malária e que não há estudos conclusivos que comprovem a eficiência no combate ao novo coronavírus. A Anvisa lembra ainda que a automedicação é um risco grave para a saúde e que não há motivos para uma corrida às farmácias.
A Anvisa liberou de forma temporária e emergencial a fabricação e comercialização do álcool líquido 70%. A gente conhece o álcool gel, né? O álcool líquido 70%. Supermercados, por exemplo, passam a vender. A comercialização desse álcool líquido estava proibida desde 2002 por causa do grande número de acidentes envolvendo queimaduras em crianças. Então, cuidado, né? E o Conselho Federal de Medicina autorizou, durante o período de combate ao coronavírus, consultas remotas com médicos para orientação de pacientes. É a chamada telemedicina. Médicos vão poder atender à distância para tirar dúvidas, orientar durante isolamento, analisar exames e supervisionar tratamentos já prescritos, por exemplo. Ana e Chico. Juliana, e essa questão de limitação de entrada de passageiros de voos internacionais no país, também decidida pelo governo, alcança que países? Que países estão na lista, hein? Olha, Chico, são países da Europa, da Ásia. A portaria não vale para brasileiros que estejam nesses países e queiram voltar para o Brasil. A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União de ontem e impede por um mês a entrada de estrangeiros que cheguem em voos da China, União Europeia, Islândia, Noruega, Suíça, Reino Unido, Irlanda do Norte, Austrália, Japão, Malásia e Coreia. O texto traz exceções. Brasileiros voltando desses países não serão impedidos de entrar no país, assim como imigrantes com autorização de residência no Brasil. O transporte de cargas segue liberado. E essas novas regras começam a valer a partir de segunda-feira. O governo federal determinou ainda o fechamento de fronteiras terrestres para estrangeiros vindos de países vizinhos aqui na América do Sul. A medida vale para os que chegarem da Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Paraguai e Peru. No caso da Venezuela, o Brasil já tinha determinado o fechamento das fronteiras. Estrangeiros do Chile e do Equador, são países que não fazem fronteira com o Brasil, também não poderão entrar em território brasileiro. A medida só não vale para o Uruguai, que vai ser objeto de uma medida específica. O fechamento das fronteiras terrestres não vale para cidadãos brasileiros. É bom a gente reforçar isso, Ana e Chico. E falando de uma dessas fronteiras, Juliana, do Brasil com a Bolívia, o fechamento aconteceria à meia-noite de hoje. Mas o governo boliviano antecipou o bloqueio e desde o início da noite de ontem a passagem já está fechada. Vamos ver como é que está por lá? Vamos para Corumbá com o repórter Lucas Leles. Bom dia, Lucas. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O governo boliviano antecipou o fechamento da fronteira em 6 horas. Era para ter sido fechada às 0 hora de hoje, mas ontem, no início da noite, já dessa quinta-feira, a fronteira já estava fechada e apenas cidadãos bolivianos e residentes no país vizinho podem passar a partir de agora, podem entrar no país a partir de agora. O governo também limitou o fluxo de cargas. Apenas carretas com alimentos poderão passar, isso para garantir o abastecimento da população. Horas antes do fechamento, já estava havendo um controle maior da passagem. As pessoas eram examinadas por uma equipe médica com um termômetro. Quem não tinha sintomas de febre era liberado. Os veículos vindos da capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, onde há casos confirmados do novo coronavírus, já estavam sendo proibidos de passar. Esse controle provocou um congestionamento aqui do lado brasileiro de quase 2 quilômetros. O horário do comércio e a jornada de trabalho na Bolívia foram reduzidos e até o fim de semana voos internacionais serão suspensos. Todas essas medidas fazem parte do decreto de quarentena emitido pelo governo boliviano e todas essas medidas valem até o dia 31 de março. Chico, Ana. Obrigado, Lucas. O Lucas Leles está aí na fronteira do Brasil com a Bolívia, está em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Agora, há brasileiros no Peru e o Itamaraty informou que começa hoje a repatriá-los, eles que estão retidos lá por causa do surto do novo coronavírus. Junto com o Ministério do Turismo, a ANAC, o governo peruano e as companhias aéreas Gol e Latam, o Itamaraty vai organizar um voo especial para trazer de volta esses 410 brasileiros que estão em Lima. Agora, tem um grupo que está em Cusco. Esse grupo, no entanto, ainda não tem solução para o seu problema. O grupo diz que não recebeu informação do governo brasileiro de como é que vai ser a volta deles para o Brasil. E a Argentina decretou ontem quarentena total para combater o avanço do novo coronavírus. A partir de hoje, ninguém tem permissão para sair de casa no país, a não ser para ir às farmácias ou comprar comida.
Por lá, quem descumprir a regra pode ser detido por delito contra a saúde pública. A restrição vale até o dia 31 de março. E na Califórnia, o governo emitiu uma ordem de isolamento forçado para toda a população. O estado é o primeiro dos Estados Unidos a adotar essa medida desde que começou o surto no país. A Califórnia tem 40 milhões de habitantes. Felipe Santana traz detalhes para a gente, né? Felipe, bom dia. A medida já está valendo por aí? Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Sim, a medida começou a valer ontem mesmo e deve durar por pelo menos um mês. O governador Gavin Newsom ordenou que os 40 milhões de californianos só saiam de casa para ir ao mercado, ir à farmácia, ir ao médico ou ajudar alguém doente. Eles não podem sair em outro caso. Ele diz que a previsão é que mais da metade do estado seja infectada pelo coronavírus em um mês e meio. Isso é, até agora, o maior isolamento já decretado aqui nos Estados Unidos. O governador disse, inclusive, que vai mandar fechar a maior parte das lojas e dos shoppings lá da Califórnia. Só vão ficar abertos farmácias, bancos, mercados e lavanderias. A maior parte dos escritórios onde as pessoas trabalham também vai ser fechada. O prefeito aqui de Nova York, Bill de Blasio, levantou a possibilidade de fazer algo parecido aqui na cidade na terça-feira, mas o governador do estado, Andrew Cuomo, é contra, então aqui eles ainda estão nesse impasse, mas com o aumento de número de casos, os nova-iorquinos já se preparam para algo parecido. Agora, nesse momento, os Estados Unidos têm mais de 14 mil casos da doença, mais de 200 mortes. Só na Califórnia são 1.000 casos e 19 mortos. O governo americano mandou também que os americanos que estejam viajando ou fiquem por lá ou então voltem imediatamente, porque em breve devem anunciar novas medidas restritivas de viagem. Hoje, provavelmente, vão fechar a fronteira com o México ao molde do que já fizeram na fronteira com o Canadá. Chico e Ana. Obrigada, Felipe. E olha, em todo o mundo, a pandemia do novo coronavírus já matou mais de 10 mil pessoas e infectou mais de 240 mil. Na Itália, que é o país com o maior número de mortos já, o contágio ainda cresce e o governo estuda, por isso, ampliar ainda mais o isolamento da população. A Cecília Malan tem as informações para a gente. Bom dia, Cecília. Bom dia, Ana, Chico. Bom dia a todos. Os italianos já não podem sair de casa sem um motivo relevante e agora o primeiro-ministro Giuseppe Conte pensa em fechar supermercados no fim de semana e reduzir o horário de funcionamento nos dias úteis. As novas proibições seriam adotadas na Lombardia, região que concentra o maior número de casos. Em Bérgamo, médicos e enfermeiros do Hospital João 23, considerado um dos melhores aqui da Europa, trabalham num esquema de guerra para tentar manter vivos os pacientes em estado grave. Alguns doentes estão dividindo aparelhos de respiração e sendo atendidos nos corredores. Já são 3.400 mortes na Itália, mais de 1/3 do total no mundo todo. Aqui no Reino Unido, 65 mil médicos e enfermeiros aposentados foram chamados de volta à ativa. A convocação faz parte do plano de ação anunciado pelo primeiro-ministro Boris Johnson. A prisão de pessoas com suspeita da Covid-19 que se recusam a fazer quarentena ainda precisa ser aprovada pelo parlamento. São medidas extremas para tentar conter a epidemia que por aqui já matou 144 pessoas e infectou mais de 3.200. A indústria britânica promete disponibilizar em larga escala um novo modelo de respirador artificial, o aparelho que pode salvar muitas vidas, mas só daqui a 4 semanas. O Irã, terceiro país mais atingido pela pandemia depois da China e da Itália, já tem quase 20 mil casos e mais de 1.400 mortes. A China vive uma segunda onda de casos, todos importados. Pelo segundo dia, a China não teve nenhum registro doméstico, mas 228 pessoas que vieram do exterior foram diagnosticadas com a Covid-19. Na Espanha, que já tem mais de 1.000 mortos e quase 20 mil casos, além de médicos aposentados, estudantes de medicina do último ano também foram convocados para a linha de frente no combate à pandemia. Moradores em isolamento obrigatório manifestam solidariedade do jeito que podem.
Os aplausos nas janelas ocorrem todas as noites, às 8 horas. É um apoio principalmente aos profissionais da saúde, mas também a todos aqueles que estão trabalhando sem parar para manter as cidades abastecidas. Esses vídeos foram gravados em Barcelona, que está em isolamento total há uma semana. Vamos ouvir. Pois é, que coisa bonita, não é? Quer dizer, isoladas as pessoas se tornam mais próximas, exercitam a solidariedade, né? E ninguém ama mais do que aquele que coloca a vida em risco para salvar os outros. Então, nossa homenagem também a todos os médicos, né? De lá, daqui, enfermeiros, enfermeiras, pessoal que trabalha na limpeza desses hospitais, enfim, esse mundo de gente que coloca a vida em risco para salvar os outros. E as famílias dessas pessoas que também estão mais expostas do que as nossas. É muito bonito, Cecília. Esse gesto bonito que vem acontecendo na Europa chegou aqui ao Brasil. Ontem à noite, em várias cidades, moradores também foram para as janelas aplaudir esse trabalho incansável dos profissionais de saúde. Uhul! Obrigada! Muito emocionante, né? Profissionais que merecem realmente toda a nossa gratidão. Bom, vamos agora para Sergipe, que tem 6 casos confirmados da Covid-19 e em Aracaju, um dos maiores hospitais particulares do estado, montou um esquema de triagem externa para evitar que pacientes que estejam com sintomas da doença entrem no hospital. A Carla Suzane vai explicar melhor para a gente. Bom dia, Carla. Olá, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos que nos assistem. São 3 contêineres aqui, olha, com sala de estar, sala de observação, consultórios médicos. Eles foram instalados aqui mesmo no lado de fora do hospital. E a medida, Ana, é para evitar que aqueles pacientes que cheguem com sintomas como coriza, febre, eles entrem em contato com os pacientes que ficam lá dentro do hospital. Um profissional de saúde ficará aqui fora fazendo a triagem e aqueles pacientes com sintomas mais leves serão avaliados aqui e orientados a voltar para casa. Aqueles com sintomas mais fortes, eles serão encaminhados a uma ala do hospital devidamente protegidos. E o maior hospital público de Sergipe, ele separou uma ala inteira só para atender pacientes com sintomas do coronavírus. E as maternidades de Aracaju, elas estão proibindo visitas. Em todo o estado, são 6 casos confirmados e 8 suspeitas. Ana, Chico, volto com vocês. Obrigado, Carla Suzane. Falando de Aracaju, a gente vê, então, o momento de valorizar o hospital público, o sistema único de saúde e o valor da ciência, né? Valores que andaram sendo desprezados durante tanto tempo no Brasil. De Aracaju, a gente vai para Fortaleza, um hospital que estava desativado, também vai passar a atender pacientes com a Covid-19. Em todo o estado do Ceará, são 24 casos confirmados. Aline Oliveira, bom dia. O hospital vai funcionar a partir de quando, hein? Olá, Chico, Ana, muito bom dia a todos. A partir deste domingo, é um hospital particular, como você disse, estava desativado e agora, por conta da pandemia, o governo do Ceará requisitou a estrutura para fazer o atendimento aos pacientes com coronavírus. Começa a funcionar domingo, como eu falei, já está sob a gestão da Secretaria Estadual de Saúde, são 200 leitos, sendo 30 de UTI, mas aqui nesse hospital não vai ter pronto atendimento, aquele atendimento de emergência não. Os pacientes vão ser transferidos para cá, por
por uma central de regulação de leitos do estado. Ontem à tarde, o governador Camilo Santana determinou o fechamento de bares, restaurantes, lanchonetes, lojas, shoppings, do comércio em geral, além de templos, igrejas, cinemas, feiras, exposições. Só devem funcionar supermercados, farmácias, padarias, postos de combustíveis, clínicas e unidades de saúde em geral. Sábado, o metrô por aqui deve parar e os ônibus intermunicipais param na próxima segunda-feira. Estão sendo instaladas barreiras sanitárias nas divisas do Ceará com outros estados. Quem descumprir o decreto deve pagar multa de R$50 mil por dia, como eu falei, no caso de descumprimento. Chico e Ana. Obrigada, Aline. Intervalo, a gente volta a seguir. Você vai ver que as principais bolsas da Ásia e da Europa vivem hoje um dia de otimismo. E os passageiros isolados naquele navio do Recife devem começar a sair hoje. Usinas de açúcar e etanol de Goiás se mobilizam para produzir e doar álcool gel. E ainda a demanda por entregas em domicílio deu um salto nas últimas semanas. E a gente mostra os cuidados que os entregadores e as empresas de delivery precisam tomar para reforçar a higiene. Agora são 9h09, hora de Brasília. Estamos de volta com uma boa notícia do mercado financeiro. As principais bolsas